Olá, bom dia, seja muito bem-vindo. Está começando mais um canal CRV Lagoa. No programa de hoje, é claro, vamos trazer informações sobre melhoramento genético para ajudar você, produtor aí de casa, que nos acompanha. Nós vamos falar do CRV Lagoa Embrio, esse novo projeto da CRV Lagoa que disponibiliza embriões das principais doadoras de criatórios do país para você, amigo produtor. Vamos falar também do trabalho do gestor leite e das avaliações genéticas. Para isso, eu tenho aqui ao meu lado o gerente do programa, o Raul Carneiro. Raul, tudo bem? Bom dia, seja muito bem-vindo ao programa. Bom dia, Henrique. Prazer estar aqui. Raul, na semana passada nós já falamos um pouco mais sobre avaliações genéticas, tanto de fêmea como de touro, explicamos como são feitas as avaliações. No programa de hoje nós vamos falar do CRV Lagoa Embrio, mas antes vamos retomar um pouquinho o que a gente conversou na semana passada. Queria que você falasse um pouquinho para o pessoal que está nos assistindo como são feitas essas avaliações, quais são os itens que são avaliados. Bom, Henrique, semana passada a gente iniciou uma série, falando um pouco como interpretar, afinal, uma prova de um touro na prática, né, dentro de um rebanho. E tivemos bastante tempo para falar e hoje só recapitulando alguns pontos que são dúvidas muito comuns do produtor, né? Afinal, ele bate o olho numa prova gráfica e fica se perguntando como é que eu interpreto isso, né? A interpretação é muito simples. A gente trouxe uma imagem que a gente usou semana passada, que é uma imagem de uma curva de distribuição normal. O Fausto vai nos mostrar essa imagem, mas basicamente todas as medidas biológicas, Henrique, elas seguem esse comportamento, né? Onde a gente tem aquela barra central ali, onde está o 100, né? É a média de uma população. Os animais que estão no extremo da direita, eles são superiores. Os animais que estão no extremo da esquerda, eles são inferiores. Se a gente pensar, por exemplo, peso de desmama, né, de gado de corte, se você sair pesando bezerros na desmama, você vai ver que tem bezerros muito pesados, tem bezerro dentro da média, tem bezerros muito leves, né? A mesma coisa para a produção de leite de vacas, né? Então, medidas biológicas, elas seguem essa tendência. Por que eu estou falando isso? Porque se a gente imaginar essa curva em cima de uma prova, a gente vai conseguir entender melhor. Por exemplo, ali a gente tem o valor 100 e para a direita o número 104. Né? Na base holandesa, na avaliação genética da Holanda, na raça holandesa, um animal 104 é um animal que está um desvio padrão acima da população. Isso quer dizer, Henrique, que ele está entre os 15,87 animais melhores ou mais intensos dentro da população para aquela característica. Se ele for 108, ele está entre os 2,28%. E se ele for 112, ele está entre os 0,13%. Ou seja, fica muito fácil a gente identificar, por exemplo, um animal que é 96, ele está entre os 15,87 animais de fundo para aquela característica. Se a gente for entendendo esse conceito, toda vez que eu olho uma prova, eu imagino esse gráfico aí plotado em cima de uma prova. A próxima imagem faz exatamente isso, né? A barra para a direita, a gente está vendo ali, por exemplo, Uber, né, na prova desse animal. Para Uber, esse animal é 112. O que quer dizer isso, Henrique? Quer dizer que, geneticamente, esse animal tem um potencial genético e ele está posicionado dentro de toda a população onde ele é avaliado, ele está entre os 0,13% melhores animais, melhores indivíduos geneticamente para composto de Uber, né? Então, animal de muito frame, força leiteira, ele está praticamente entre os 15% melhores. Uber, ele está entre os 0,13%, deve estar entre os 10 melhores de milhões de animais avaliados, né? E pernas e pés ao redor dos 15, é um animal de excelente tipo, né? Essa é a prova de um touro e esse é o conceito mais simples que o produtor precisa entender para fazer a interpretação dessas características lineares, né? E do entendimento de base genética, né? Por exemplo, esse animal ele tem 1.731 quilos para leite. Ele transmite 50% desse valor genético para as filhas, então quer dizer que as filhas desse touro, em condições igualitárias de ambiente, elas têm, em média, elas irão apresentar praticamente aí 850, 860 quilos a mais ao longo da lactação, né, de produção de leite, comparada à base genética onde esse animal está.
Eu estou andando um pouquinho rápido porque isso já foi abordado semana passada, mas são conceitos bastante simples, né? E isso facilita bastante a gente interpretar a prova de um touro. Eu acho que a próxima imagem é a prova efetiva de um reprodutor, e aí a gente comenta exatamente como interpretar, né? Raul, só um ponto. Ele estava ali 104 no holandês, no americano é um... Tem uma diferença de um pro outro? Tem sim. Na verdade, todas as avaliações genéticas, elas seguem esse conceito de normalizar as provas para perfil linear. A diferença é que na Holanda, cada desvio padrão são 4 pontos. Então é 100, 104, 108, 112. Nos Estados Unidos, Henrique, é 0, 1, 2, 3. No Canadá, se eu não me engano, são de 5 em 5 pontos, né? Mas o mais importante é identificar onde que aquele animal está posicionado dentro daquela população. Então, um animal de 2 desvios para composto de Ubre na prova americana, quer dizer que ele está entre os 15,87% melhores animais para Ubre. E um animal com Ubre 104 na prova holandesa quer dizer a mesma coisa. Ele está entre os 15,87% melhores animais para composto de Ubre na prova holandesa, né? Raul, toda essa tecnologia, então, utilizada para fazer as avaliações dos reprodutores, como você estava dizendo, o Fausto vai mostrar para a gente a avaliação agora de um reprodutor, também pode ser utilizado para fêmea, né? Exatamente, né? Essa é a prova de um reprodutor da bateria da CRV Lagoa, esse é o Delta Atlantique. É um animal excepcional, na minha opinião. Eu gosto muito da prova desse indivíduo. Vem de um trabalho de seleção em cima de milhões de animais que são pinçados, né? Isso é pinçado a dedo, com muito critério técnico. Como que é o IEB dele, Raul? O IEB desse touro, se eu não me engano, ele está na casa de 2.000 e poucos pontos. O que quer dizer? O IEB é o índice econômico brasileiro, é o primeiro índice econômico do Brasil. E ele diz o seguinte, as filhas desse touro têm genética para, em condição de ambiente igualitário, deixar mais de R$1.000 a mais ao longo da lactação comparado à base, né? E olha só que interessante a prova desse touro, quando a gente vê as barras todas preenchidas para a direita, né? Em termos práticos, como é que eu interpreto isso? É um touro de muita estrutura, muita força, muito Ubre, pernas e pés e tipo. Em todos, ele ultrapassa ali 108. Esse touro está entre os 5% melhores touros para avaliação de compostos. A interpretação prática de uma prova dessa é que esse indivíduo, esse touro, faz fêmeas muito funcionais, de boa qualidade de pernas, boa qualidade de Ubre, abertura de peito, força e qualidade de cascos. Junto disso, muito volume, né, Henrique? Mais de 1.000 quilos de leite, com uma característica que eu acho que é fundamental, que é longevidade. Esse touro tem mais de 700 pontos em longevidade, ou seja, as filhas dele têm genética para permanecer uma lactação a mais dentro do rebanho. Por que ela tem genética para permanecer mais tempo dentro do rebanho? Porque elas são funcionais, ou seja, tem qualidade de Ubre, para não ter um Ubre rompido na terceira lactação, o produtor ter que descartar. Tem qualidade de perna, para não ter problema de locomotor, tem capacidade respiratória, consegue andar, consegue se alimentar. É funcional para suportar toda essa produção de leite. Logo, ela é mais longeva, né? Essa é a interpretação prática de uma prova de touro. E da mesma forma que a gente faz toda essa avaliação genética para os touros, nós também fazemos para as fêmeas, né? Aqui no Brasil hoje a gente conta com cerca de 90.000 fêmeas já avaliadas, né, da raça holandesa. Essa é uma fêmea com avaliação, essa é uma fêmea real, Henrique, e o valor genético dela para leite é de 3.300 quilos, ou seja, ela tem um potencial genético superior ao Atlantique, né, aliás, para a produção de leite, com alguns detalhes bastante interessantes. A próxima imagem mostra 3.337 quilos de leite com 356 dias de longevidade. Essa é uma vaca longeva. Por que ela é longeva? Porque ela tem genética para produção, para sólidos, o IEB dela é de R$2.262, ou seja, ela tem genética para, em condições igualitárias de ambiente e manejo, alinhado com a política de remuneração de leite e qualidade no Brasil, para deixar R$2.262 a mais no bolso produtor. Essa é uma fêmea que produz um leite alinhado com o mercado brasileiro.
E o próximo gráfico mostra que ela não só é muito produtiva em leite, ela tem genética para leite, tem genética para longevidade e gera dinheiro, como aí a gente consegue ver o biotipo genético dela. Ou seja, é uma fêmea de muita estrutura, né, muito frame, com muita força leiteira, excepcional qualidade de ubre, pernas e pés dentro da média da população e um bom tipo, né? A partir desse nível de informação genética, Henrique, de touros e de vacas, onde a gente passa a conhecer o potencial genético das vacas, o potencial genético dos touros, isso criou uma condição única e diferenciada para o mercado brasileiro. Hoje, a gente tem um setor aqui na CRV Lagoa, que é o CRV Lagoa Embrio, e ele trabalha de uma forma muito diferenciada. Por quê? O produtor, às vezes, se preocupa em utilizar um embrião. E embrião a gente chama de biotecnologia da reprodução. O que interessa mesmo para o negócio do produtor é que genética que está acompanhando esse embrião, né? Ou seja, aquele embrião ele vai ser implantado, ele vai nascer, ele vai dar uma fêmea. E o que interessa quando o produtor investe em inseminação ou investe em embriões é, afinal, que tipo de fêmea diferenciada que aquilo vai me gerar para agregar no meu rebanho. Então nós estamos falando de genética. E a condição diferenciada do CRV Lagoa Embrio é exatamente esse. Hoje, a gente vai buscar o que existe de mais superior geneticamente em matéria de touros, mas também em matéria de fêmeas, né? Isso deixa de ser 100% da genética, né? Exatamente. A gente tem um produto geneticamente avaliado. E, em cima disso, o produtor consegue escolher exatamente dentro qual é o meu negócio. Eu trabalho com sistema intensivo, semi-intensivo. No meu rebanho eu preciso de uma genética com melhor qualidade de locomoção, porque as minhas fêmeas precisam andar mais. Eu tenho problema de ubre nas minhas fêmeas, estou descartando fêmeas na terceira cria com problema de ubre. Isso tudo são pontos que ele precisa observar para ele decidir que tipo de genética que eu quero no meu rebanho. E é a partir daí que a gente consegue suprir um embrião de uma fêmea top, avaliada dentro de uma população muito grande, com touros provados para dar exatamente esse resultado. O embrião é só um veículo, o que interessa é o produto que está nascendo. É exatamente isso que a CRV Lagoa faz com o CRV Lagoa Embrio na produção desses embriões, mas todo resguardado por trás por muita informação técnica, um trabalho exaustivo que a gente tem para poder selecionar efetivamente o que há de melhor em genética e poder fornecer para o produtor, ofertar para o produtor uma genética conhecida e principalmente que se encaixe no negócio dele e no bolso dele, né? Isso serve para a raça holandesa, né? Hoje a gente comercializa embriões da raça holandesa no mercado, vindo de doadoras avaliadas e de touros. Agora, imagina uma fêmea daquela que a gente acabou de mostrar, com tanto leite, mas tão funcional em qualidade de pernas e pés, em qualidade de ubre, em força. Imagina você produzir um embrião de uma fêmea dessa com um touro, por exemplo, como um jaguar, como um Sansão, ou como um napolitano, né, com esses touros que hoje estão na ponta das avaliações dos sumários. Você tirar uma fêmea meio sangue, ou tirar uma fêmea girolando, oriunda de genética de ponta e avaliada. Esse é o grande diferencial do CRV Lagoa Embrio. Raul, queria fazer agora duas perguntas em uma só. Primeiramente, nós estamos falando aqui de doadoras. E quem está em casa nos assistindo e quer saber um pouco das receptoras, de como funciona esse trabalho, como que a CRV Lagoa também trabalha nesse ponto. E segundo, nós falamos bastante do gestor leite, da questão da avaliação, do produtor poder selecionar os animais mais produtivos, mais longevos e mais funcionais. É claro que isso é extremamente importante, mas para aquele produtor que também busca trabalhar, por exemplo, com a venda de matrizes, como que hoje isso está sendo feito com os parceiros do gestor, né? E quem tem interesse até de adquirir esses animais, como e onde ele deve procurar? Bom, os participantes do gestor leite, eles têm os rebanhos avaliados. Essas avaliações elas são usadas para se desenvolver um trabalho de melhoramento de precisão dentro do rebanho, né? De decisão de seleção, de acasalamento, mas um outro segmento que também é importante no negócio do produtor, Henrique, é a comercialização de animais, né? E isso hoje, os participantes do gestor leite, eles têm um diferencial muito grande no mercado. Eu como cliente, como um comprador, se eu estou buscando comprar uma fêmea, da mesma forma com que eu tenho muito critério na hora de olhar a prova de um touro para comprar um sêmen, eu também posso fazer isso com fêmeas.
E esse é um grande diferencial hoje dos rebanhos que estão distribuídos no Brasil e que participam do Gestor Leite, que eles têm uma condição muito diferenciada de, na hora de você adquirir uma fêmea, você ter informação genética, a prova genética dessa fêmea, da mesma forma com que se tem a prova de reprodutores. Né? O produtor que está nos assistindo e que fala, olha, eu estou procurando aquisição de fêmeas, eu quero investir em genética superior, ele tem condição de ir num rebanho que participa do Gestor Leite, solicitar informação genética e escolher a genética que melhor adeque para o negócio dele em cima de prova efetiva. Né? Isso é um grande auxílio aí para quem está procurando genética superior, não em sêmen, mas quer comprar uma fêmea. E no caso daqueles produtores, isso é muito comum, a gente recebe ligações aqui na central, às vezes produtores que nunca trabalharam com embrião. Né? O CRV Lagoa Embra, ele trabalha em várias linhas. Né? Nesse primeiro caso, aquele produtor que está disposto a fazer um investimento numa genética muito diferenciada e não necessariamente ele tem condições de ir lá num rebanho que faz avaliação genética e adquirir uma fêmea top daquele rebanho, que são fêmeas que têm um valor diferenciado pela genética que tem, mas ele tem a oportunidade de adquirir um embrião dessa fêmea acasalado com um reprodutor aprovado top, direcionado para o negócio dele. Como é que isso funciona? Aqueles produtores que não têm experiência, não têm uma consultoria técnica, nunca trabalharam com embriões, eles podem fazer um contato com a nossa equipe, vai um técnico até a fazenda dele, faz uma avaliação geral das questões sanitárias das receptoras, que aí ele precisa ter uma receptora no rebanho, faz uma avaliação de score nutricional, entra com orientação técnica, vai lá e faz a implantação do embrião para esse produtor. A gente tem essa linha onde a gente dá todo o suporte técnico. Tem também aquela situação de produtores que já trabalham com embrião, já tem prática nisso, tem o veterinário que assiste, consegue atingir bons resultados, ele pode adquirir simplesmente o embrião. E aí ele conduz o trabalho por si só no rebanho dele. E tem a terceira situação de produtores que não necessariamente têm fêmeas receptoras disponíveis no rebanho, onde a gente também oferece a receptora já prenha para ele, né? A gente implanta o embrião na receptora, faz todo o tratamento dessa receptora até os 60 dias, sexa, faz a verificação do sexo e entrega a receptora prenha para esse produtor com a garantia de nascimento de fêmea. Então, a gente costuma dizer que cada caso é um caso. Embrião não é produto de prateleira, embrião é só um veículo para aquilo que o produtor quer. Ele está fazendo um investimento numa tecnologia e aquilo ali precisa nascer e precisa virar uma vaca que atenda às expectativas dele. Então, a gente sempre procura adequar o serviço e a assistência para cada necessidade, dependendo do nível técnico do produtor e das condições que ele tem. Raul, nós falamos aqui bastante hoje da raça holandesa, mas eu queria deixar bem claro, o CRV Lagoa Embra também trabalha com outras raças, né? Claro, né? Sem dúvida nenhuma, né? A gente trabalha, hoje o CRV Lagoa Embra trabalha com a raça holandesa com uma consistência de trabalho gigantesco, né? Porque são fêmeas, são embriões oriundos de fêmeas geneticamente avaliadas, não só embriões, mas fêmeas, né? Quem quer fazer aquisição de fêmeas tem todos os nossos parceiros disponíveis, ofertando essas fêmeas, mas a gente tem também grandes parceiros na produção de embriões de outras raças, né? Girolando, um exemplo é a Fazenda Santa Luzia, né? Onde os produtores têm acesso ao que tem de melhor na ponta da genética de um rebanho que é referência nacional, seja da Fazenda Santa Luzia, ou é muito frequente, por exemplo, alguns produtores da região do Centro-Oeste, do Norte, do Nordeste, aqui do Sudeste, que querem, por exemplo, fêmeas girolando numa determinada fração. A gente tem essas fêmeas oriundas de rebanhos de referência, ou a gente produz, por exemplo, uma fêmea meio-sangue, a partir do que tem de melhor de genética dos touros GIR, com uma fêmea top da avaliação genética do Gestor Leite. E temos também a linha de trabalho com a raça Jersey, né? Trabalhamos aí com rebanhos de referência nacional, como é o caso da Fazenda Capela Nova, da Fazenda do Padre, né, em Minas Gerais,
E agora, Henrique, nós estamos iniciando um trabalho piloto, esse mês agora, de desenvolvimento de modelo de avaliação genética para a raça Jersey. Então, possivelmente, nós vamos entrar em 2014 com uma grande novidade, uma grande inovação para os produtores que trabalham com a raça Jersey, onde a gente vai passar a gerar informação genética, provas efetivas dentro da raça, assim como a gente gera na raça holandesa. Bom, se você que está nos assistindo quiser saber mais informações sobre o CRV Lagoa Embrio ou então sobre o gestor leite, você pode entrar em contato agora mesmo com a central. O telefone é o 16 2105 2267 ou então acessar o site crvlagoa.com.br. Raul, para quem está nos assistindo e quer conhecer um pouco mais do trabalho dos parceiros do gestor leite, para ver um pouco dos animais, daqueles parceiros que comercializam, né, genética, você poderia falar um pouco onde que estão localizados esses clientes do gestor leite? Henrique, hoje nós temos rebanhos distribuídos na região sudeste, ali no Minas, Bahia pegando para baixo, né? Então Minas, Goiás, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Espírito Santo, né? Aquele produtor que queira conhecer um pouco mais do trabalho, quiser visitar um rebanho, pode entrar em contato conosco. A gente passa a informação do parceiro do gestor leite que estiver mais próximo dele. Os parceiros estão de portas abertas para fazer uma visita, conhecer o trabalho, ver esse grande diferencial. E eu tenho certeza que quem fizer uma visita dessa, for visitar um cliente do gestor leite, vai se surpreender muito com o nível de tecnologia e informação que hoje tem no Brasil para quem busca, seja para fazer um trabalho de melhoramento genético na avaliação do seu rebanho, seja para adquirir animais ou adquirir embriões diferenciados. Agora, no início de agosto, nós vamos estar na Agroleite, na feira lá de Castro, inclusive com fêmeas avaliadas geneticamente dentro da feira e do stand. Uma grande oportunidade de conhecer também esses rebanhos. E no início de agosto também um dia de campo lá em Carazinho, no Rio Grande do Sul, para quem quiser conhecer de perto como é que se conduz um trabalho em cima de avaliação genética, de seleção e de acasalamento. A informação, a tecnologia está disponível, cabe a você, produtor, utilizar da melhor maneira. Raul, deixa um contato direto do gestor para quem está nos assistindo e quiser tirar mais dúvidas sobre esse projeto. O contato da nossa equipe aqui na central é 016 2105 2276 e o nosso e-mail é gestorleite@crvlagoa.com.br. Nossa equipe está inteiramente à disposição para esclarecer qualquer informação técnica do produtor que ele necessite, ou qualquer orientação ou qualquer dúvida. Fique à vontade para entrar em contato conosco. Obrigado pela participação, Raul. É sempre um prazer, Henrique. Se vocês quiserem saber mais informações, podem acessar também nossas redes sociais. No Facebook, procure por CRV Espaço Lagoa e no Twitter é @CRV Lagoa. Muito obrigado pela sua companhia. A gente se vê no próximo programa. Uma ótima semana para você.